Vamos lá, gente. A primeira questão do simulado dizia sobre o ilícito. Essas questões são todas questões que eu retirei de concursos de polícia pelo Brasil afora. Peguei alternativas, não peguei a questão inteira, mas sim saí captando alternativas e montando as questões, tá? Por isso que na hora de montar eu cometi algum vacilo, errei três questões e eu anulei de ofício. As demais questões vocês podem recorrer, se tiver alguma dúvida, se discordar do gabarito, recorre por quê? Porque quem entregou o gabarito vai participar de alguns sorteios aí do curso, né? De gratuidade em alguns cursos, apostila, sei lá, não sei o que eles vão sortear aí, mas parece que vão sortear algumas coisas para sortear não, né? Para os primeiros, eu acho. Os 10 primeiros? Os 10 primeiros vão receber alguns mimos aí do curso, que eu não sei exatamente o que é. Mas a primeira questão diz o seguinte: todo ilícito penal é um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil é um ilícito penal. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Pessoal, sobre ilícito penal e ilícito civil, toda conduta de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, tá? Seja ela física ou jurídica, pode configurar ao mesmo tempo um ilícito penal e um ilícito civil, ok? Toda conduta dolosa ou culposa, por ação ou omissão, pode configurar um ilícito penal e um ilícito civil. O que é que vai diferenciar? A lei. Se aquela conduta estiver prevista numa lei penal, vai ser um ilícito penal. Se ela não estiver prevista no ilícito penal, na lei penal, só na lei civil, vai ser um ilícito civil. Agora, o tipo penal, ele é um tipo fechado. Para cada conduta tem que ter um artigo, que é o que a gente chama de tipo. Cada conduta tem que ter um artigo. Já o ilícito civil não, ele é aberto. O artigo 156, ele diz que qualquer ação ou omissão, dolosa ou não, ou culposa, que cause um prejuízo a alguém, é ilícito civil. Ainda que esse prejuízo seja moral. Ainda que exclusivamente moral. É um ilícito civil. Então é bem aberto. Qualquer coisa que você faça e isso traz um transtorno para alguém, ainda um prejuízo para alguém, ainda que moral, você praticou um ilícito civil. E o ilícito civil, a principal pena dele, a principal penalidade é a indenizatória. Claro que existem outras penalidades. Já o ilícito penal não. Para cada conduta eu tenho necessariamente um tipo penal, ok? Agora, a lei diz o seguinte, que toda conduta criminosa automaticamente causa um prejuízo civil. Então, quando você é assaltada ou assaltado na rua, esse fato vai configurar um ilícito penal, mas também vai configurar um ilícito civil. Então, você pode processar o ladrão e pedir uma indenização. Digamos que o seu bem foi recuperado pela polícia. Você não teve um prejuízo material, mas ao ser assaltado, você teve um prejuízo moral. Então, você pode pleitear uma indenização civil, porque todo crime causa um prejuízo para alguém, ainda que moral. Agora, nem todo ilícito civil é um ilícito penal. Exemplo, você está dirigindo o seu carro, falando ao celular. Desatento, você bate no fundo do carro da frente. Ninguém se machuca, só danos materiais. É um ilícito civil. Com a sua conduta imprudente, você causou um prejuízo a alguém. Nesse caso, você é obrigado a indenizar porque houve um ilícito civil. Mas nesse caso, não vai haver um ilícito penal. Por quê? Porque não existe um tipo penal de dano culposo. O dano só é crime se ele for doloso. Se você praticou de forma dolosa, você bateu o seu carro no carro da frente porque você quis, aí sim você responde por dano doloso, e para essa conduta tem um tipo penal. Mas, no dano culposo, é somente ilícito civil. Por isso que todo ilícito penal é um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil é um ilícito penal. 2. O titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Então, mesmo para exercitar o meu direito, se eu abusar desse exercício, eu cometo um ato ilícito. O exemplo clássico disso são as operadoras de telefonia ou empresas de cobrança. Ela tem direito de cobrar se você não pagou? Tem, mas ela não pode abusar desse direito. Por exemplo, ligar no seu trabalho, constranger você lá no seu trabalho, ela não pode fazer isso. Se ela fizer, você pode entrar com ação indenizatória contra essa empresa, porque isso configura um ilícito civil. Mas, claro, se você deve, ela tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar, mas não pode abusar desse direito. Qualquer abuso de direito é um ilícito civil. Tá? Então, o cara não pode ficar te ligando 10 vezes por dia.
na sua casa para te cobrar. Ele pode te cobrar, mas não dessa forma. Porque dessa forma ele vai estar abusando do direito e todo abuso do direito configura ilícito civil. Ok? Então, B, correta. C, a absolvição no juízo criminal sempre isentará o agente da responsabilidade civil. Falso. O erro da questão está no sempre. Por quê, pessoal? Porque a absolvição criminal, primeira observação, as instâncias penal e civil são independentes. Elas são independentes. E podem cumular-se ou não. Ou seja, uma única conduta pode configurar um ilícito penal e um ilícito civil ao mesmo tempo. Podem cumular ou não. E elas são independentes. Porém, essa independência não é absoluta. Essa independência não é absoluta. Em alguns casos, o que é decidido no penal, repercute na esfera civil. E, então, em duas situações que houverem absolvição no penal, a decisão penal vai ter reflexo lá na esfera civil. Quando no penal a pessoa for absolvida por atipicidade do fato, inexistência do fato, tá? Não atipicidade. Por inexistência do fato, ou negativa de autoria, nesses dois casos de absolvição, o penal vai refletir no civil. Então imagine que você foi condenado, digamos que lá no seu trabalho, sumiu um computador, sumiu um notebook. E disseram que foi você que furtou o notebook. Ok? O patrão entrou com ação indenizatória contra você, querendo receber o prejuízo que ele teve do notebook. Beleza. Durante o processo criminal, pelo crime de furto, ficou demonstrado que não houve o furto. Um outro funcionário mandou o notebook para conserto, porque ele apresentou um problema e não comunicou a ninguém. E te acusaram. Então, lá na esfera penal, ficou demonstrado que o fato que você estava sendo acusado, ele não existiu. Essa decisão do penal reflete na esfera civil. Você vai ter que ser também absolvido na esfera civil. Tranquilo isso? Agora, olha só. Sumiu, mesmo exemplo, sumiu o notebook. Acusaram você de ter furtado o notebook. Agora, realmente furtaram o notebook. Mas lá no processo penal, durante a investigação do inquérito, enfim, descobriu-se que não foi você quem praticou o furto, foi um outro funcionário. Então você vai ser absolvido por negativa de autoria, você não é o autor daquele fato. Nesse caso, você vai ser absolvido também na esfera civil. Entende isso, pessoal? Entende isso? Então, havendo absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, essa decisão vai refletir também na esfera civil. Agora, se você for absolvido porque não há provas suficientes contra você, aí essa decisão penal não reflete na esfera civil. Essa decisão penal não reflete na esfera civil. Então, durante o processo penal, não houve prova suficiente de que foi você quem subtraiu o notebook. O juiz criminal vai te absolver, mas o seu patrão pode continuar te processando na esfera civil. Porque nesse caso, as instâncias são independentes e neste caso de absolvição, não reflete na esfera civil. Isso está claro para vocês? Isso está claro? Uma outra interferência que há do direito penal na esfera civil, da responsabilidade penal na civil, é quando houver condenação. A condenação criminal gera a obrigação de indenizar no direito civil. Então observe bem, o patrão te acusaram de furtar o notebook, e foi você mesmo. Você foi condenado pelo furto do notebook. O patrão não precisa processar você na esfera civil. Não precisa. Por quê? Porque essa decisão de condenar na esfera criminal gera o direito de indenizar automaticamente na esfera civil. Entende isso? Isso está claro? Então, nesses dois casos, a absolvição por esses dois motivos e a condenação gera a obrigação de indenizar na esfera civil. Fora isso, as instâncias são independentes. Você pode ser
condenado, absolvido no penal e condenado no civil, ok? Agora, se você foi condenado no penal, aí sim gera o direito de indenizar no civil. E por que é assim, pessoal? Porque o processo penal, ele é mais rigoroso. Ele apura as coisas com mais riqueza de detalhes, com contraditório, com ampla defesa. Eu não presumo os fatos verdadeiros no direito penal. Para vocês terem uma noção, se o criminoso falar assim, não, fui eu, ele confessou que foi ele que praticou o fato. Tá todo mundo, o Ministério Público acusando ele pelo fato. Se não tiver provas, além da confissão dele, não houverem outras provas de que foi ele vai ser absolvido. Porque só a confissão dele não é suficiente para condená-lo. O acusador, se for ação pública, o Ministério Público, vai ter que provar de que foi ele que praticou o fato. Aí, se houver uma outra prova, aí sim, nesse caso, uma testemunha e tal, nesse caso ele pode ser condenado. Por quê? Porque no processo penal não basta alegar, tem que provar. E é por esse motivo que as decisões criminais refletem na decisão civil. Agora, quando no criminal se decide absolver porque não há prova suficiente, aí nesse caso não pode refletir no civil, porque aqui não houve provas suficientes. No direito civil é diferente. No direito civil eu presumo as coisas. Se alguém disse que você causou um prejuízo a ele, você é citado para se defender e não comparece, o juiz presume que tudo que a pessoa falou contra você é verdadeiro. Por isso que a decisão penal reflete no civil, mas a decisão civil não reflete na esfera penal. D. Não é possível discutir no juízo civil sobre a existência do fato ou sua autoria quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Foi o que nós acabamos de falar. Se a decisão criminal, se a sentença criminal decidiu que você não é autor, ok? Ou que você é o autor e te condenou, ou que, o fato não existiu, ou existiu e você foi condenado, essas questões não podem mais ser discutidas no juízo civil, porque a inexistência do fato, a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, faz coisa julgada no cível. E se você for condenado no criminal, obviamente, é porque está provado o fato, né? Porque qualquer dúvida absolve. Então, se você foi condenado no criminal, é porque o fato existiu e você é o autor. Essas questões já foram, então, decididas no processo criminal. Logo, não podem mais ser discutidas no juízo civil. Isso está claro? Letra E. A sentença absolutória penal fundada na ausência de prova de culpa não inibe a respectiva ação indenizatória civil. É aquilo que eu falei para vocês. Se a absolvição criminal se fundar na falta de provas, não faz coisa julgada no cível, o processo pode continuar na esfera civil, gabarito então, letra C. Era para marcar a incorreta, ok? A absolvição no juízo criminal sempre isentará? Não, não sempre isentará. Só isentará quando for negativa de autoria ou inexistência do fato. Se a absolvição for por falta de provas, ela não isentará a responsabilidade civil. A questão 2, eu anulei de ofício, portanto todo mundo vai ganhar o ponto. Ok? Mas vamos analisá-la. Analise as assertivas abaixo sobre infração penal e marque a alternativa correta. Consoante o princípio da nacionalidade ou da personalidade, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, ainda que cometidos no estrangeiro, sujeitam-se à lei brasileira. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso por quê, pessoal? Porque é uma pegadinha essa questão. Realmente os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República se aplica à lei brasileira, artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Porém, o princípio não é o da nacionalidade ou personalidade. Qual é o princípio? Princípio da defesa, proteção ou real. O princípio aqui, ó, é o princípio da defesa, proteção ou real. Princípio da defesa, proteção ou real. Então, o aluno tinha que ficar atento, porque senão ele perdia um ponto aí de graça. Nesse caso, não vai perder porque a questão foi anulada. Se fosse o concurso, você ganharia de qualquer jeito o ponto, né? Adotou-se no direito, letra B diz, adotou-se no direito penal brasileiro o critério bipartido, segundo o qual
As condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções como sinônimos e delitos. Essa foi tranquilo, né? Essa foi tranquilo. Nós já aprendemos que a infração penal é gênero. A infração penal é gênero, cuja as espécies são crimes ou delitos como sinônimo, crimes ou delitos como sinônimos e contravenções penais, ok? Então, crimes e delitos são sinônimos, crimes ou delitos são sinônimos. Agora, contravenção penal é uma espécie diferente de infração penal. Então, infração penal é gênero, crimes ou delitos e contravenções penais são espécies. Adotamos sim o critério bipartido. Adotamos o critério bipartido, mas não da forma como está na questão. Então, também letra B errada. Ficou dúvida aí? Tranquilo? Essa questão foi tranquila. C. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Verdadeiro. Pessoal, o crime ou delito é punido com a pena privativa de liberdade de reclusão e detenção. A contravenção penal é punida com a pena privativa de liberdade de prisão simples, ok? De prisão simples. E ambos têm como pena também a multa, mas ele quis se referir apenas à pena privativa de liberdade. Então, a pena privativa de liberdade do crime é reclusão ou detenção e da contravenção prisão simples. É um dos caráteres distintivos entre crimes e contravenções, a pena privativa de liberdade. Tranquilo? Não dava para errar, né? Não dava para errar. Pela teoria da ubiquidade adotada pelo Código Penal, o lugar do crime será tão somente aquele em que foi praticada a conduta omissiva ou comissiva. Falso. Ok, realmente, de fato, adotamos a teoria da ubiquidade para o lugar do crime. O artigo 6º do Código Penal diz que considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, ok? No lugar da ação ou omissão, ou aonde produziu-se ou deveria produzir-se o resultado. Então, a gente, para definir o lugar do crime, a gente adotou a teoria da ubiquidade omissa. Então, é lugar do crime, tanto onde foi praticado a execução do crime, a conduta criminosa, quanto aonde esse crime foi consumado. Então, imaginemos, alguém atira em alguém em Ponta Porã e essa pessoa morre em Pedro Juan. Aplica-se a lei brasileira a esse caso? Sim. Por quê? Porque nesse caso adotamos a teoria da ubiquidade omissa. Considera-se lugar do crime tanto aonde foi executada a conduta, como aonde ocorreu o resultado. Como a conduta foi no Brasil, eu posso aplicar a lei brasileira. Pessoal, essa regra da teoria da ubiquidade do lugar do crime é para os crimes à distância apenas, ok? Só se aplica aos crimes à distância. Cleberson, o que é um crime à distância? É aquele que a execução se dá em um país e a consumação se dá em outro país, ou vice-versa, ok? Ou vice-versa. Aqui, o objetivo dessa teoria é definir se eu posso ou não posso aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque nós adotamos o princípio da territorialidade como regra. Eu só aplico a lei brasileira aos crimes que acontecem em solo brasileiro, porém, adotando a teoria da ubiquidade. Ou seja, se a execução começar aqui, eu entendo que o crime ocorreu aqui no Brasil. Aí eu posso aplicar a lei brasileira. Se a consumação começou fora do Brasil, mas aconteceu dentro do Brasil, eu entendo que esse crime aconteceu em solo brasileiro, por isso eu posso aplicar a lei brasileira. Agora, para os crimes plurilocais, Cleves, o que são os crimes plurilocais? São aqueles crimes que a execução começa em um ponto do território nacional e a consumação se dá em outro ponto do território nacional. Ou seja, a execução começa numa comarca e a consumação se dá em outra comarca, mas dentro do mesmo país. Aí a regra que eu uso é do artigo 70 do Código de Processo Penal. A regra é,
onde o crime se consumou. É a regra porque há exceções. Mas aí eu uso como regra aonde o crime se consumou. Então, para os crimes plurilocais, eu utilizo a teoria do resultado. Para os crimes plurilocais, eu adoto a teoria do resultado. Para os crimes à distância, eu adoto a teoria da ubiquidade omissa. Ok? Tanto faz o lugar do resultado quanto o lugar da atividade. Tranquilo isso? Tranquilo? Não se preocupe que isso não é um assunto fácil. Eu até comentei na aula de ontem à noite, agora uma prova do CESP de 2017, o examinador confundiu umas coisas com a outra. Aí anulou a questão. O aluno entrou com recurso e falou, não, está errado. A teoria da ubiquidade é para definir os crimes à distância, e não porque ele se referiu ele botou um caso de um crime que aconteceu dentro do Brasil e perguntou qual teoria. E botou como resposta a teoria da ubiquidade. O aluno entrou com recurso e falou negativo. Teoria da ubiquidade são para os crimes à distância. E aí o CESP anulou a questão. Então até o examinador errou neste caso, ok? Então voltando para a questão, teoria da ubiquidade adotada pelo Código Penal, tá certo? O lugar do crime será tão somente aquele em que foi praticada a conduta. Errado. Tanto o lugar que foi praticada a conduta, quanto o lugar onde ocorreu o resultado. O erro da questão está nessa parte final, tá? Para definir o lugar do crime, existem três teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade omissa. Pela teoria da atividade, lugar do crime é onde ocorreu a execução, a conduta criminosa. Para a teoria do resultado, lugar do crime é onde o crime se consumou, onde ocorreu o resultado do crime. Para a teoria que nós adotamos, que é a ubiquidade omissa, tanto faz. Aonde o crime foi executado ou onde ele se consumou, para essa teoria é considerado lugar do crime um ou outro, ok? Por isso, ubiquidade omissa. Fechamos esse ponto? Então, a questão também está falsa. E eu anulei a questão porque a letra E também está verdadeira. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional, tendo o Brasil adotado o princípio da territorialidade temperada. Ou seja, aconteceu o crime no Brasil, eu aplico a lei brasileira, é a regra. Mas há exceções, eu tempero essa regra. Ou seja, os crimes em que o Brasil fez acordos e tratados e convenções internacionais, eu não aplico a lei brasileira. O exemplo clássico que a banca vai te cobrar são os diplomatas. Então, se um diplomata sacar uma arma no meio da rua e matar 10 pessoas, ele não vai ser julgado pelas leis brasileiras. Eu não posso aplicar a lei brasileira a este cara. Por quê? Porque existe um acordo internacional entre o Brasil e o país que acreditou esse diplomata, de que ele vai ser julgado pelas leis do país dele. Ele não vai ficar impune, pessoal. Ele vai ser julgado pelas leis do país dele. Na verdade, eu acho que ele ia preferir ser julgado pelas nossas leis, né? Porque um mês depois, 2 meses depois, ele vai estar em liberdade. Lá no país dele, talvez pena de morte ou prisão perpétua, né? Porque nós somos um país de brincantes, né? Nós brincamos de política, brincamos de polícia, brincamos de muita coisa nesse país. Então, a questão 2, anulada porque há 2 respostas corretas. Questão 3, sobre os sujeitos e objetos do crime, assinale a alternativa incorreta. O Estado pode ser sujeito passivo de crime, sendo chamado de sujeito constante ou formal. Verdadeiro. Pessoal, em relação ao sujeito do crime, nós temos 2 tipos de sujeito. Em relação à classificação, nós temos 2 tipos de sujeito. O sujeito constante, formal, ok? Que é o Estado. Por que o Estado é um sujeito constante ou formal? Também chamado de mediato, tá? Mediato ou indireto. Porque o Estado tem a obrigação de evitar os crimes. Então, toda vez que um crime acontece, o Estado é vítima. E como acontece crime todo dia, o Estado constantemente é vítima. Por isso, sujeito passivo constante. E por que formal? É porque, na verdade, o Estado não é vítima, mas na forma da lei, porque ele tem a obrigação de proteger a sociedade, formalmente ele é sujeito passivo. Por isso, formal. E por que mediato, indireto?
Porque a ação criminosa não atinge o Estado, atinge o cidadão. Mas indiretamente vai ter reflexo no Estado. Por quê? Porque esse cidadão vai fazer passeata, vai reclamar, vai xingar, porque o Estado não está garantindo a sua proteção. Por isso que todo crime, o Estado é sujeito passivo. Por isso constante, formal, imediato, ok? Agora, quem sofre a ação delituosa é chamado de sujeito passivo eventual. Ele não é constante, você não é assaltado todo dia. Né? O Congresso não assalta todo dia, mas esquece os políticos, né? Você não é assaltado todo dia, você é assaltado eventualmente, dia sim, dia não, aqui em Campo Grande. Eventualmente. Por isso você é um sujeito passivo eventual. Você não é um sujeito passivo só na forma da lei. Você sofreu a ação delituosa. Então você sentiu na matéria, no seu corpo, a ação criminosa. Então você é um sujeito passivo eventual, mas material. E você não sofreu a ação de maneira reflexa, indireta. Você sofreu a ação de forma direta. Por isso você, vítima do crime, a vítima do crime é o sujeito passivo eventual, material, direto ou imediato. Ok? Fechamos? Então, portanto, a letra A. Agora, cuidado. O Estado, ele também pode ser sujeito passivo material. Se a ação criminosa recair sobre os bens do Estado, aí ele também é sujeito passivo eventual ou material. Tá legal? Porque nesse caso, se você vai lá e depedra um patrimônio público, aí o sujeito passivo imediato, material, é o Estado, porque o bem é dele. Tá? B. Então, é para marcar incorreta, essa não é incorreta. A pessoa jurídica, como titular de bens jurídicos protegidos pela lei penal, pode ser sujeito passivo de determinados crimes. Sim? Uma pessoa jurídica, uma empresa pode ser vítima de crimes? Pode? Claro que pode, né? Claro que pode. Vários crimes. Se você entrar no Carrefour e furtar um produto lá no Carrefour, a vítima não é o gerente do Carrefour, a vítima é o Carrefour. Claro, né, eu não vou ouvir o Carrefour, né, no processo, né, eu vou ouvir quem? O seu representante legal. Alguém que a empresa indicar, eu vou ouvir como representante do estabelecimento. Mas a vítima no BO é a pessoa jurídica. Há crimes que pessoa jurídica não pode ser vítima. Homicídio, por exemplo, não pode. Né? Não tem como matar uma pessoa jurídica. Né? Agora, tem uma questãozinha que de vez em quando cai em prova por aí, porque é uma decisão do STJ, é se a pessoa jurídica pode ser vítima de extorsão mediante sequestro. Pode, por quê? Porque a extorsão mediante sequestro é um crime complexo, é um crime que protege dois bens jurídicos, a liberdade da pessoa com o sequestro e o patrimônio com a extorsão. Em relação ao sequestro, eu não posso sequestrar uma pessoa jurídica, mas eu posso exigir o pagamento. Se a pessoa jurídica paga o resgate da extorsão mediante sequestro, ela é vítima porque atingiu o seu patrimônio, ok? Então, se sequestrou um funcionário dela e ela pagou o resgate, ela é vítima do crime de extorsão mediante sequestro. Lembrando que quem assiste as nossas aulas aí sabe que a nossa metodologia, eu sempre começo falando do conceito analítico de crime, que o crime é dividido em 3 partes, fato típico, ilícito e culpável, ok? E quando eu falo do fato típico, eu digo, o direito penal, ele é regido pelo princípio da intervenção mínima. Eu só uso o direito penal quando outro ramo do direito não conseguir garantir os bens. E eu só uso o direito penal para proteger bens jurídicos fundamentais. Cada artigo do Código Penal e de qualquer lei criminal vai ter um correspondente dentro do artigo 5º, que é onde estão elencados os bens fundamentais. Então, quando você pega o artigo 121 do Código Penal, está lá no artigo 5º, a proteção à vida. Quando você pega o artigo 150, violação de domicílio, está lá a proteção à intimidade, à honra e à vida das pessoas, a vida privada das pessoas. Então, quando você pega lesão corporal, está lá a integridade física protegida no artigo 5º. Então, cada dispositivo criminal tem um correspondente no artigo 5º da Constituição Federal, porque essa é a finalidade do direito penal, proteger bens jurídicos fundamentais. Ok? C. Então, está correto, né? Não é para marcar, é porque é incorreta. C. O crime próprio é aquele que exige do sujeito ativo uma qualidade especial. Certo. O crime quanto ao sujeito, ele pode ser comum, próprio e de mão própria. O crime quanto ao sujeito, ele pode ser um crime comum
O que é um crime comum? É aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. A maioria dos crimes são comuns. A maioria, mais de 90% dos crimes são comuns. Homicídio, roubo, furto, latrocínio, tudo isso aí. Lesão corporal, ameaça, extorsão, tudo isso é crime comum. Qualquer um pode praticar um crime desse. Agora, há crimes que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo, do autor. São chamados crimes próprios. O exemplo clássico que você tem que guardar para a prova são os crimes contra a administração pública. A banca não pede outro. Há outros crimes próprios, mas a banca não pede outro. Ela pede os crimes contra a administração pública. Por quê? Porque só pode praticar corrupção passiva, por exemplo, quem é funcionário público. É a qualidade que a lei exige de você, ser funcionário público. Tranquilo isso? E os crimes de mão própria são aqueles crimes que só podem ser praticados por determinada pessoa. Ele não exige uma qualidade especial da pessoa, mas ele exige que só aquela pessoa possa praticá-lo. O exemplo clássico da sua prova, você não vai achar outro exemplo. Falso testemunho e falsa perícia. Esses dois crimes. Ou seja, a testemunha, quando ela vai depor, ela depõe sozinha. Só ela pode depor. Que o Código de Processo Penal ele diz que a testemunha tem que ser ouvida isoladamente. Se tiver 10 testemunhas, eu não posso ouvir as 10 juntas, eu tenho que ouvir uma de cada vez. Então, só quem testemunhou o fato é que pode chegar lá e mentir. Outra pessoa não pode fazer isso em lugar dele. Tem uma ressalvazinha a esse aspecto aí, né, de que o Supremo aceita que o advogado seja coautor do crime de falso testemunho. Mas, em regra, o crime de falso testemunho ele não admite coautoria, não admite. Só admite participação. Mas o STF entende que o advogado, como ele está dentro da sala de audiência com a testemunha, aí sim ele pode responder como coautor do crime de mão própria, no caso, falso testemunho. Então, certo, letra C. D. Os animais e as coisas inanimadas podem ser objeto material de crime, mas não sujeito ativo. Pessoal, se eu mato uma onça, que é um animal em extinção, quem é a vítima desse crime? A coletividade. É um crime vago. Os crimes ambientais são crimes que não têm um sujeito passivo determinado. O sujeito passivo deles é a coletividade. São chamados de crimes vagos. O animal é só o objeto material do crime. É só o objeto material do crime. Ele não é sujeito passivo de crime. Pessoal, animais, coisas, mortos, não podem ser sujeito passivos de crime. Só pode ser sujeito passivo de crime, em regra, as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Aí se aceita alguns órgãos que não têm personalidade jurídica, a massa falida, são instituições, entes despersonalizados, mas que se aceita como pessoa, como vítima de crime. Fora isso, ninguém mais pode ser sujeito passivo de crime, ok? Então, pergunto para vocês, um menor de idade pode ser sujeito passivo de crime? Sim. É pessoa, não é? Pessoa. E um doente mental? Também, porque também é pessoa. Mesmo sendo um doente mental. E um corintiano? Também, é pessoa também, pessoal. Tem corintiano aqui não tem. Não, eu falo tranquilo de Corinthians, sabe por quê? Porque aqui é um concurso para polícia. Né? Eu sei que não tem corintiano aqui. Porque não vai passar na investigação social. Né? Brincadeira, pessoal. Brincadeira, mas não passa mesmo não. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Pessoa ou coisa que vai diferenciar de objeto jurídico. Ok? Isso foi questão da última prova do concurso da Polícia Civil. Ok? O objeto jurídico é o bem protegido pelo tipo penal. É o bem protegido pela norma. Esse é o objeto jurídico. Eu vou dar os exemplos, vocês vão entender melhor. Então, objeto jurídico é o bem que é protegido pela norma. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recaiu a conduta. Então, por exemplo, Tício matou Mévio. Ok? Qual é o objeto material desse crime? O corpo de Mévio. O corpo de Mévio. É o objeto material. É a pessoa sobre a qual recaiu a conduta. E qual é o objeto jurídico? A vida. A vida. O objeto jurídico é aquilo que está no artigo 5º da Constituição que a lei penal tem a finalidade de proteger. Ok? Esse é o objeto jurídico. Jurídico.
o que está na norma, está no mundo jurídico. Esse é o objeto jurídico. Agora, por exemplo, um crime de dano. Você danificou um patrimônio. Eu ia falar orelhão, mas não existe mais orelhão, né? O orelhão da minha época. Né? Tem ainda? Acho que não funciona mais, né? Acho que não existe mais orelhão, acho. Pelo menos não vejo em lugar nenhum. Mas alguém danifica um patrimônio público. Qual é o objeto material desse crime? Danificou a viatura da Polícia Civil. O PEBA, Sua Santidade, o PEBA não é o ministro da Justiça, tá? Que é PEBA, como o AS falou, né? É outro PEBA. O PEBA danificou a viatura da Polícia Civil. Qual é o objeto material? A viatura. A coisa sobre a qual recaiu a conduta, a viatura. E qual é o objeto jurídico? O patrimônio público, nesse caso. O patrimônio. Nesse caso, o patrimônio público, ok? Último exemplo para a gente fechar. Alguém furtou o seu celular. Qual é o objeto material? O celular. E o objeto jurídico? O seu patrimônio. Porque o crime de furto tem a finalidade de proteger o seu patrimônio, proteger o bem jurídico, patrimônio. Então, nesse caso, o seu patrimônio. Ok? Agora o último. Agora o último. Crime de latrocínio. O cara matou você para tentar subtrair o seu celular. Qual é o objeto material? Aí, nesse caso, o celular e o seu corpo. Você recebeu também a conduta. Se ele levou o seu celular, a conduta dele recaiu sobre a coisa e sobre a pessoa ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse crime é um crime complexo, né? E qual é o objeto jurídico nesse caso? Não, aí é o patrimônio. Porque esse tipo penal, ele não visa proteger a sua vida. Ele visa proteger o seu patrimônio. Ele visa proteger o seu patrimônio. Então, nesse caso, o objeto jurídico, é a vida. Há controvérsia doutrinária, né? Alguns doutrinadores entendem também que seria a vida, por ser um crime complexo. É o patrimônio. A regra geral é que é contra o patrimônio, tá? Há uma pequena divergência doutrinária, mas a regra geral é o patrimônio. Por quê? Porque esse é um crime contra o patrimônio. Fechamos então? Ok. O último. O objeto jurídico de um crime é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Não, isso aqui é objeto, esse é o conceito de objeto material. Então essa seria a resposta correta, porque é a incorreta. Esse seria objeto material. A questão 4 vai dizer sobre a tipicidade, antijuridicidade, que é sinônimo de ilicitude, tá? Antijuridicidade é sinônimo de ilicitude. E culpabilidade, marque a alternativa incorreta. Pessoal, o crime, ele é dividido em 3 partes, ok? Fato típico, ilícito ou antijurídico, né? E culpável. São 3 partes que é dividido o crime. O pessoal que assiste aula com a gente aí já está massificado isso aí, né? Mas quem nunca assistiu aula com a gente talvez não tenha percebido essa parte. Bom, mas enfim, letra A, que é incorreta. É inimputável aquele que alegar desconhecimento da lei penal em virtude do chamado erro de tipo. Essa questão é mega, ultra, super errada. Errou em vários sentidos. Primeira coisa, pessoal, inimputabilidade não tem nada a ver com erro de tipo. Nada a ver. Bom, como eu disse para vocês, o crime se divide em 3 partes. Então, o crime é igual fato típico mais ilícito mais culpável. Ok? Fato típico mais ilícito e mais culpável. Cada um desses 3 elementos do crime só é crime se tiverem os 3 elementos. Ok? Cada um desses elementos do crime possuem alguns elementos. E a culpabilidade, o primeiro elemento dela é a imputabilidade. Ou seja, só é culpável aquela pessoa que eu posso imputar a ela a conduta criminosa. Se eu não posso imputar a ela a conduta, ela não é culpável. Se ela não é culpável, não tem crime, porque o crime é a somatória de 3 partes. Então, imagine vocês que um doente mental, totalmente doente, louco, geral, ele, não é corintiano nesse caso não, né? Tô louco, né? Mas é outro louco. Ele vai e mata uma pessoa. Ele pratica um fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ele não agiu acobertado por nenhuma excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal. Mas ele é inimputável
eu não posso atribuir a ele esta conduta típica que ele praticou. Então, olha, se ele é inimputável e a imputabilidade é um elemento da culpabilidade, não vou ter crime. Por isso que o doente mental, se ele for totalmente doente mental, privar totalmente dele o discernimento, ele vai ser o quê? Absolvido. Agora, é claro, a gente chama de absolvição imprópria, porque o juiz absolve, mas manda aplicar nele uma medida de segurança. Absolve e aplica uma medida de segurança. Ora, como absolveu, mas o cara ficou, entre aspas, né, preso, entre aspas, tá? Porque prisão é uma coisa, medida de segurança é outra. A gente chama de absolvição imprópria. Tá? E essa medida de segurança, só para revisar, ela pode ser de duas formas. Internação e tratamento ambulatorial. Quando é que eu uso internação? Quando o crime for apenado com reclusão. Quando o crime é apenado com detenção, eu uso o tratamento ambulatorial. Está no programa de vocês isso aí, tá? Tem que estar na massa do sangue. Ok, então, voltando para a questão. Ele diz, é inimputável aquele que desconhece a lei. Não, a inimputabilidade pode ser em 3 situações. A primeira delas em relação à menoridade. Os menores de 18 anos são inimputáveis. A segunda delas é no que diz respeito à doença mental. Eu boto doença mental de maneira genérica, tá? Por quê? Porque aqui engloba o doente mental mesmo, ok? O doido, varrido. Aqui também engloba a pessoa que tem um desenvolvimento mental retardado. Por exemplo, o pessoal da síndrome de Down. Eles não têm doença mental. Que geneticamente o desenvolvimento da mente deles é retardado. Ou seja, ele tem fisicamente 18, mas mentalmente 10. Entende isso? Então essas pessoas, se esse retardo mental retirar dela completamente o discernimento, elas são inimputáveis. E tem pessoas que têm um desenvolvimento mental, incompleto. Ou seja, o cérebro dessa pessoa, quando foi formado, ele não formou por completo. Não desenvolveu por completo. Neste caso, essa pessoa também vai ser inimputável. Se esse desenvolvimento incompleto retirar dele completamente o discernimento. Porque tem pessoas que têm Down, mas compreendem as coisas. Só vai ser inimputável se ficar totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar segundo esse entendimento, ok? E por fim, eu tenho a embriaguez. Proveniente de caso fortuito e força maior. Então não é qualquer embriaguez, é somente a embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior. Ou seja, aquele exemplo clássico, né, da prova. O cara trabalha na Alambique, escapole do andame e cai dentro de um barril de cachaça. E aí ele engole, está afogando, engole muita cachaça, aí ele sai de dentro do barril e mata uma pessoa. Né? Porra, bem simples assim, bem simples de acontecer. E mata uma pessoa. São os exemplos de prova, né? Nesse caso, essa pessoa não vai ser imputada a ela essa conduta. Por quê? Porque ela estava totalmente, se ela tiver totalmente. Se ela saiu mais ou menos embriagada, aí ela responde pelo crime, tá? Mas se ela saiu totalmente embriagada, ela é inimputável, ela vai ser absolvida. E em relação a ela, eu não vou aplicar medida de segurança não, tá? Ela vai ser simplesmente absolvida. Okay? Ou então alguém pega uma pessoa e obriga essa pessoa a beber à força, aí é força maior. Nesse caso, essa pessoa sair dali e matar alguém, ou praticar qualquer crime, ela é inimputável. Tá claro isso, pessoal? E os menores de 18 anos? Esses não praticam crimes, praticam atos infracionais. E para os menores de 18 anos, eu não analiso se ele entendia ou não entendia. Eu só analiso se ele tem menos de 18 anos. Por isso que em relação aos menores de 18 anos, nós adotamos o critério biológico. Adotamos o critério biológico. Eu não analiso psique. Ah, tá. Não vai ter a correção simulada à tarde, tá? Só agora de manhã. Não vai dar tempo a gente corrigir todo o simulado, obviamente, né? Aí quem vier fazer o curso, a gente dá continuidade durante o curso, ok? Ele deve disponibilizar depois, tá? Só segunda? Segunda? Ok? Então, quem depois for fazer o curso, a gente vai continuar a correção do simulado. Quem não for fazer o curso, o gabarito sai na segunda. Bom, aí depois pega com algum colega aí, alguma coisa nesse sentido. Qualquer dúvida que tiver, tá? Pode recorrer, eu respondo os recursos depois.
de alguma questão. Ok, mas voltando aqui. Para a imputabilidade relacionada ao menor de 18 anos, eu uso o critério biológico. Para a doença mental e a embriaguez, eu uso o critério biopsicológico. Então, pessoal, olha só. Se na sua prova perguntar qual o critério adotado para aferir a imputabilidade, o critério é o biopsicológico. Esse é o critério adotado pelo Código Penal como regra, mas por exceção, em relação ao menor de 18 anos, eu uso o critério biológico. Olha, por que é critério biopsicológico? Porque eu uso o critério biológico mais o psicológico. Então, não basta que você tenha uma doença mental, parte biológica, que o seu biológico seja afetado por uma doença mental. Essa doença mental tem que retirar de você completamente o discernimento, atingir o seu psicológico. Por isso que eu chamo de critério biopsicológico. Não basta que você esteja embriagado em razão de caso fortuito ou força maior. Ou seja, não basta que o seu biológico esteja afetado pelo álcool. É também necessário que o seu psicológico esteja alterado, que você não tenha capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Por isso que para esses dois casos eu uso o critério biopsicológico. Ok? Biopsicológico. Tranquilo, gente? Tranquilo? Para o menor, não. Ele pode entender, e a maioria deles entendem, né? Outro dia, pessoal, pegamos 20 quilos de maconha com um menor, ele tinha 1,98 m de altura, 17 anos e tarará, 17 anos e pouco. O cara era desse tamanho assim, menor. Ele entendia o que estava fazendo completamente, mas o Código Penal adotou o critério biológico, ele não analisa o psicológico. Se ele tem menos de 18, ele é inimputável. Então, quando vocês pegarem na prova, falando de imputabilidade, vocês vão lembrar dessas três figuras. Se estiver falando de qualquer outra coisa que não for isso aqui, está errada a questão. Cleves, mas e o ébrio habitual, aquele que usa droga, viciado em drogas? Bom, ele é considerado um doente mental. Porque aquela pessoa que já está no estágio de vício muito avançado, ele já adquiriu uma doença mental, porque o vício é uma doença. E essa doença chegou ao estágio tal que retirou dele o discernimento. Então ele vai ser considerado um doente mental, por isso vai ter a sua inimputabilidade excluída. E aí quem não pode ser imputável à prática, à conduta criminosa, vai ser chamado de inimputável. Inimputável. Fechamos isso? Ok. Sim. Qualquer droga. Qualquer substância que causa efeito psicológico, que ataca o psicológico da pessoa, causa dependência, entra nesse caso aí, tá? Álcool ou qualquer outro tipo de droga. Lícita ou ilícita, tá? Lícita ou ilícita. Então, é inimputável aquele que alegar desconhecimento da lei. Não, inimputabilidade já vimos que não tem nada a ver com erro de tipo. E segundo erro da questão, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei é inexcusável, okay? Ou seja, indesculpável. Ah, mas o cara é analfabeto, mora na roça. Não importa. Presume-se que todo mundo, quando publica a lei, presume-se que todo mundo conhece a lei. Okay? Presume-se que todo mundo conhece a lei. E por fim, ele fala que vai ser erro de tipo. Não, primeiro que a legalidade, a questão de entender ou não o caráter ilícito do fato, não está ligado com erro de tipo, está ligado com erro de proibição. Então a questão está totalmente errada. Totalmente errada. B. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Fácil, tranquilo, né? E verdadeiro. Pessoal, nós vimos que o fato típico, ele tem 4 elementos. E um dos elementos do fato típico é a conduta. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a conduta, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa. Ela pode ser por dolo ou pode ser por culpa, ok? Pode ser por dolo e pode ser por culpa. E essa culpa, ela pode ser consciente ou pode ser inconsciente. O que é uma culpa inconsciente? É aquela onde eu não prevejo um resultado que era previsível. Por quê? Para ser culposo o crime, o resultado tem que ser
previsível. Tem que haver, como um dos elementos da culpa, a previsibilidade objetiva. O que é isso? Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Quando você sai de casa com seu carro de manhã para ir trabalhar, não é previsível que você pode atropelar e matar alguém? Você não sabe quando isso vai acontecer, você não consegue prever, mas é previsível que dirigir um carro numa cidade cheia de pessoas, eu posso me envolver num acidente a qualquer momento e matar alguém. Isso é previsibilidade objetiva. Entende isso? Agora, quando um fato que é previsível, ele se torna previsto na minha mente, aí eu saio da culpa inconsciente e vou para a culpa consciente. Quando você imprime 100 km, você está atrasado para chegar no serviço e você imprime 120 por hora na Mato Grosso, uma via de 60, cheia de semáforo e tudo. Nesse momento, aquela previsibilidade genérica, ela passa a ficar latente na sua mente. Caramba, eu posso matar alguém aqui em qualquer momento. Ela se torna o quê? Prevista. Entende isso? Ela se torna prevista. Então, na culpa consciente, aquilo que era previsível se torna previsto pelo agente. Mas você acredita sinceramente que não vai acontecer porque você é bom de volante, porque você tem 20 anos que dirige, porque sua carteira é D, é E, enfim, por algum motivo você acha que não vai acontecer. E quando acontece, você responde por culpa, chamada culpa consciente. Ficou claro isso? Ficou claro? Ok? É claro. Aí tem aquela briga entre culpa consciente e dolo eventual, né? Que é aquela diferença que na culpa consciente eu não quero e nem assumo a responsabilidade do resultado. Eu acho que eu vou evitar. No dolo eventual eu não quero, mas assumo a possibilidade desse resultado acontecer. Eu não me importo com ele, ok? Na culpa consciente é o fudeu e no dolo eventual o foda-se, né? Foda-se, se aconteceu, não tô nem aí, né? Na culpa consciente não. Você põe a mão na cabeça e fudeu, o que eu fiz, né? No dolo eventual, foda-se, matei, vou embora e acabou. Essa é a diferença entre um e outro facilitar para você gravar. C. O crime omissivo próprio não admite tentativa. Verdadeiro. Pessoal, quais são os crimes que não admitem tentativa? Cai muito em prova. Quais são os crimes que não admitem tentativa? Ó, o chope a mais. Ok? É um chope a mais. São as contravenções penais, são os crimes culposos, são os crimes condicionados, são os crimes habituais, são os crimes omissivos próprios, são os crimes unissubsistentes, são os crimes pré-dolosos e são os crimes de atentado, ok? É o macete, a mnemônica para você gravar é o chope com 3 Cs, né? Um chope a mais. Aí você grava, ok? Crimes culposos, aquele que você pratica por imperícia, negligência ou imprudência. Crimes condicionados são aqueles que o resultado fica, a punibilidade do agente fica condicionado ao resultado. Exemplo, se eu induzir ou instigar ou auxiliar alguém ao suicídio, eu só sou punido se a pessoa morrer ou tiver lesão grave. Se ela tentar se suicidar pela minha instigação e não acontecer nada com ela, eu não respondo por nada também. Por isso que por isso que não admite tentativa. Ou o cara morre e eu respondo por induzimento, ou ele não morre ou não tem lesão grave e eu não respondo por nada, tá? Por isso que não admite tentativa. As contravenções penais, por expressa determinação da lei de contravenções penais. Os crimes habituais, que são aqueles crimes que só se consumam com a habitualidade da conduta. Uma conduta isolada é um indiferente penal. Exemplo clássico: curandeirismo, casa de prostituição, exercício ilegal da medicina, tá? Então ele chega para mim e fala assim: Cléber, eu estou com uma dor de cabeça, rapaz. Eu falo: não, toma um Doril, que a dor sumiu, né? Beleza. Ok, isso é o quê? Atípico. Mas aí outra pessoa: Cléber, você falou que o Doril era bom, o cara tomou, ficou bom, você podia me indicar um remédio? Aí eu indico de novo. Aí pronto, eu monto um consultóriozinho lá em casa e começo a indicar. Aí o que era uma coisa isolada vira uma habitualidade. Aí, neste caso, vira crime. Só que aí não cabe tentativa. Por quê? Porque ou há uma habitualidade e tem crime, ou não tem habitualidade e fato atípico. Por isso que os crimes habituais não admitem tentativa. Imagina assim, exemplo, né? Um exemplo hipotético. Um amigo liga para você e fala assim: ô bicho, peça seu apartamento aí para eu, né?
dá uma namorada aí com a mina aí você vai e empresta. Aí o cara fala, vou deixar 100 para você aí, tá? Pode dar na despesa aí do ar-condicionado e tal, beleza. Aí no outro dia, você liga, você ia falar assim, porra, ideia boa, né? Põe no grupo de WhatsApp, pessoal, quem quiser aí, ó, meu apartamento está aqui disponível, né? Então, aí, pessoal, viram o que é seu apartamento? Casa de prostituição. O primeiro ato, o segundo ato que você emprestou para um amigo e tal, atípico. Mas quando virou habitualidade, aí já virou casa de prostituição. Por isso não cabe tentativa, ok? Os crimes omissivos próprios. Por quê? Porque na omissão própria, basta a simples omissão para que o crime esteja consumado. Não importa o que vai acontecer. O cara está lá machucado, está lá ferido. Eu passo, podendo socorrê-lo, eu não faço. Se ele morreu ou não morreu, não vai fazer diferença. O crime já está consumado com a minha simples omissão. Por isso que não admite tentativa. Os crimes unissubsistentes são aqueles crimes que a conduta não pode ser fracionada, ok? Em regra, os crimes são plurissubsistentes, mas há alguns tipos penais que a conduta não pode ser fracionada. Por exemplo, uma injúria verbal, injuriar alguém verbalmente. Ou eu chego para a pessoa e falo, você é um isso, e aí tem injúria, ou eu não falo nada e não tem crime nenhum. Por isso que eles não admitem tentativa. E os crimes préter-dolosos, por quê? Porque no préter-dolo eu tenho dolo no antecedente, mas tenho culpa no consequente. O resultado do crime ele é o quê? Culposo. E nós vimos que crimes culposos não admitem tentativa, ok? E, por fim, os crimes de atentado. O que é um crime de atentado? É aquele crime que a lei pune a tentativa e a consumação com a mesma pena. A lei pune a tentativa e a consumação com a mesma pena. O exemplo clássico, né, é o preso que tenta se evadir da autoridade, usando de violência ou grave ameaça. A lei fala evadir-se ou tentar evadir-se. A pena é a mesma. Por isso ele não admite tentativa, crime de atentado, ok? Bom, letra D. De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, todo e qualquer erro que recai sobre uma causa de justificação é erro de proibição. Sim, verdadeiro. Pessoal, existe uma coisa chamada discriminante ou justificante, ok? Discriminante ou justificante. É aquilo que discrimina, eu pratico um fato típico, mas aí tem uma lei que discrimina a minha conduta, discrimina esse fato típico. Eu pratico o fato típico, mas estou picado pela lei. Por isso chamado de justificante. Então, por exemplo, eu mato alguém. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Matei alguém, mas matei para me defender. Agi em legítima defesa. O meu fato típico, ou seja, a minha conduta típica está justificada pela lei. É descriminalizada pela lei. Tá claro isso? Só que às vezes acontece de eu praticar achando que estou amparado por uma excludente da ilicitude e não estou. São as chamadas discriminantes putativas, ok? É a legítima defesa, é o estado de necessidade, é o exercício regular de direito, é o estrito cumprimento do dever legal, putativo. Eu acho que estou amparado, mas não estou amparado. As discriminantes putativas nunca vão excluir a ilicitude. Ou elas vão excluir a tipicidade, ou elas vão excluir a culpabilidade, ok? Então, se eu estou diante de uma discriminante putativa, ou exclui tipicidade, ou exclui a culpabilidade. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre conto para o pessoal, que é bem fácil de você lembrar no dia da prova. É um caso que aconteceu real lá em Brasília, quando eu era policial em Brasília. Um policial militar chegou num posto de gasolina para abastecer o carro, a paisana, tá? Paisana. Ele encostou o carro e está abastecendo na bomba. De repente, encostou um motoqueiro, também policial militar, também a paisano. Encostou na outra bomba, do outro lado, e era amigo do frentista. O que esse policial fez? Fez uma brincadeira de mau gosto. Ele sacou a arma dele, apontou para o frentista e falou, assalto. Brincando, porque eram amigos. O outro policial, quando viu o assalto, ele bateu o olho e virou, viu o cara apontando a arma para o frentista. O que ele fez? Sacou a pistola e, um tiro só e matou o colega. Se fosse um assalto, não seria legítima defesa de terceiros? Mas não era. A legítima defesa está apenas na mente do policial. Então ela é chamada de legítima defesa putativa. Não vai haver a exclusão da ilicitude. Vai haver ou a exclusão da tipicidade ou a exclusão da culpabilidade. Se for justificado esse erro por parte do policial,
ele vai estar incorrendo em erro de tipo inevitável e vai excluir a sua tipicidade. Se não, ele responde pelo crime, ok? E estou falando tudo isso para nós chegarmos exatamente aqui. Existem duas teorias que explicam a culpabilidade. A teoria extremada, também chamada de estrita, e a teoria limitada, ok? A teoria limitada. Nós adotamos a teoria limitada, ok? Mas as bancas cobram as duas. Para a teoria extremada, toda discriminante putativa vai configurar erro de proibição, vai excluir a culpabilidade, ok? Para a teoria extremada, toda discriminante putativa vai ser erro de proibição e vai excluir a culpabilidade. Para a teoria limitada, que é a que nós adotamos, a discriminante putativa, quando o erro recai, ou seja, você imaginou uma coisa que não existe, recai sobre a situação fática, vai ser erro de tipo. Quando recair sobre uma causa, sobre a existência dessa causa de justificação, aí vai ser erro de proibição. Eu vou melhorar isso. Então assim, você pegar o exemplo do policial, ok? O policial, ele não errou se existia ou não existia a lei que amparasse ele. Ele errou sobre a situação fática. Ele imaginou uma situação de fato que não existiu. Nesse caso, esse policial está em erro de tipo, que é chamado erro de tipo permissivo, ok? Agora, imagine outro exemplo diferente. Um cara chega em casa e quer fazer sexo com a mulher fala que não quer. Aí ele fala, não, você é casada comigo, eu tenho o exercício regular de um direito de manter relação sexual com você. E ele faz sexo contra a vontade da mulher. Esse camarada, em tese, praticou o crime de estupro, mas ele imaginava uma excludente da ilicitude, que é o exercício regular de um direito, que só existia onde? Na mente dele. Agora, ele não está errando sobre os fatos, ele está errando sobre a existência da própria excludente da ilicitude. Neste caso, se justificar, vai depender de quem é essa pessoa, imagine que é um cara que mora na roça, que não tem formação nenhuma, se esse cara realmente achava isso, se ele não tinha consciência da ilicitude do fato, ele pode ter excluído a sua culpabilidade por erro de proibição. Então, resumindo tudo, para a teoria extremada, toda discriminante putativa é erro de proibição. Para a teoria limitada, a discriminante putativa que afeta o erro, o fato, é erro de tipo, e aquela que afeta a existência da causa de justificação vai ser erro de proibição. Não é um assunto fácil, eu sei. Tá? Ficou alguma dúvida? Sim? É porque normalmente assim, eu construo isso bem devagar, né, com meus alunos, né? Porque é um assunto complexo. Aqui eu presumo que vocês já sabem, porque quem vem para uma turma de exercício, a presunção é essa, né? Você já viu o assunto e está só revisando, tá? Mas, em linhas gerais, essa é a diferença entre a teoria extremada e teoria limitada. Então, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, todo e qualquer erro que recaia sobre uma causa de justificação é erro de proibição. Verdadeiro, ok? Letra E. São excludentes da ilicitude a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Verdadeiro. Então, gabarito letra A. Era para marcar incorreta, gabarito letra A. Sobre a tipicidade, assinale a resposta incorreta. Tipicidade é a adequação da conduta ao tipo. Verdadeiro. Pessoal, o que é a tipicidade? É quando uma conduta que acontece no mundo real, ela se encaixa perfeitamente com a previsão abstrata da lei. Então, o artigo 121 do Código Penal fala matar alguém. Aí alguém vai e mata alguém. Eu faço esse casamento do que aconteceu no mundo real com o que está abstratamente previsto num tipo penal. A esse casamento eu chamo de tipicidade, ok? Tipicidade. Adotada a teoria finalista, é possível afirmar que dolo e culpa integram a tipicidade. Verdadeiro, está aqui, ó, a conduta
A conduta, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. Ora, se conduta está dentro de fato típico e dolo e culpa estão ligados à conduta, logo dolo e culpa faz parte da tipicidade, faz parte do fato típico, ok? Aqui em cima. Letra C, no dolo eventual, o sujeito representa o resultado como de produção provável e, embora não queira produzi-lo, continua agindo e admitindo a sua eventual produção. Verdadeiro. O que é o dolo eventual? No dolo eventual, nós adotamos a teoria do assentimento ou consentimento. Ou seja, eu não quero o resultado. Dolo eventual, você não quer o resultado. Ah, mas não é dolo? É, mas no dolo eventual eu não quero o resultado. Mas eu prevejo esse resultado, ok? Eu represento na minha mente esse resultado e aceito a produção deste resultado. É o foda-se. Né? Eu vejo que eu posso matar alguém, mas eu não estou nem aí se eu matar alguém, ok? Por isso, ele imagina a possibilidade de que isso acontecer e continua agindo, admitindo a eventual produção deste resultado. A letra D vai dizer: a coação moral irresistível afasta a tipicidade, excluindo o crime. Errado. A coação moral irresistível afeta a culpabilidade. Vai estar entre a inexigibilidade de conduta diversa, que é o segundo elemento da culpabilidade. A culpabilidade possui 3 elementos: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. E dentro da exigibilidade de conduta diversa, eu tenho a coação moral irresistível e eu tenho a obediência hierárquica. Pessoal, a coação física irresistível, essa sim exclui a tipicidade. A coação física chamada de vis absoluta, ok? Essa sim exclui a tipicidade. A coação moral irresistível é chamada também de vis compulsiva. Às vezes a prova não coloca a expressão coação moral. Coloca assim: a vis compulsiva exclui a culpabilidade. Verdadeiro, porque vis compulsiva é sinônimo de coação moral irresistível. E letra E diz: a tentativa e o crime omissivo impróprio são exemplos de tipicidade imediata. E aí? Verdadeiro, ok? Verdadeiro. Pessoal, a tipicidade pode ser direta ou pode ser indireta. Tipicidade direta também chamada de imediata. A tipicidade indireta chamada de imediata. O que é uma tipicidade? Que eu falei para você. O que é a tipicidade? É o encaixe perfeito do que aconteceu no mundo real com o que está abstratamente previsto em uma norma. Então está aqui na norma: matar alguém. Alguém vai e mata alguém. E eu faço o encaixe de maneira direta. Essa é a tipicidade imediata ou direta. Agora, está aqui na norma: matar alguém. Tício dá 5 tiros em Mévio e Mévio não morre. Observe que eu não consigo encaixar de maneira direta, porque aqui fala matar alguém. Aqui alguém não morreu. Alguém está vivo. Alguém tentou matar alguém. Então, para eu punir Mévio, o que eu faço? Eu vou lá no artigo 14, pego o artigo 14 e encaixo no artigo 121. Por quê? Porque o artigo 14 trata da tentativa. Então, eu não tenho um tipo de tentativa de furto, tentativa de roubo. Não. Eu tenho furto, roubo, homicídio. E eu tenho um tipo chamado tentativa. Então, toda vez que eu quero punir qualquer dos crimes na modalidade tentada, eu preciso do auxílio desse artigo 14, inciso 2. Por isso que a tipicidade, ela é o quê? Indireta. Eu tenho que fazer essa triangulação. Entende isso? Entende por que tipicidade imediata? E quando é que acontece, Cleber, essa tipicidade indireta ou imediata? Em 3 situações. Na tentativa, artigo 14, inciso 2, na participação, no concurso de pessoas, na modalidade de participação, eu preciso do artigo 29 para punir o partícipe, porque o partícipe não vai lá executar, mas ele empresta a arma. Mas ele não estava lá, como é que eu faço? Aí eu vou lá no artigo 29 e trago o partícipe por meio do concurso de pessoas, ok? E no caso da omissão imprópria, eu preciso do artigo
13, parágrafo 2º, ok? Eu preciso do artigo 13, parágrafo 2º, que é a omissão imprópria. Então, por exemplo, um bombeiro está vendo alguém se afogar, e não socorre a pessoa vai e morre. O Código Penal fala, matar alguém. O bombeiro matou alguém? Não, ele não matou ninguém. Mas ele não salvou também. Ele foi omisso. Então, eu corro lá no artigo 13, que fala da omissão, e encaixo o artigo 13 no 121. É como se fosse um adaptador, ok? É como se fosse um adaptador. Ficou qual letra mesmo? E? D de dado, né? Ficou letra D de delta. A questão 6 vai dizer sobre a exclusão da ilicitude, assinale a alternativa correta. Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou lei cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Falso. Esse é o conceito de estado de necessidade e não de legítima defesa. B. No que concerne ao estado de necessidade, o Código Penal adotou a teoria unitária, sendo todo estado de necessidade exculpante. Falso. Pessoal, qual teoria nós adotamos? A teoria unitária. Só que, nós não adotamos a teoria diferenciadora, tá legal? Adotamos a teoria unitária. Só que o erro está aqui, ó. Exculpante é sinônimo de exclusão da culpabilidade, ok? E o estado de necessidade exclui o quê? A ilicitude. Então, se ele tivesse botado aqui justificante, aí a resposta estaria correta. Se ele tivesse colocado aqui justificante, aí a resposta estaria correta. Por quê? Porque o estado de necessidade, realmente, adotamos a teoria unitária. Todo estado de necessidade no Brasil vai excluir o quê? Vai excluir a ilicitude, estado de necessidade real, né? Vai excluir a ilicitude. Então, se o bem que eu sacrifiquei tem o mesmo valor, ou tem valor menor, o mesmo valor que o bem que eu protegi, eu estou amparado pelo estado de necessidade. Então, por exemplo, a onça vem me pegar e está aí outra pessoa, eu empurro a pessoa e salvo a minha vida. Vida e vida, está no mesmo patamar, mas ainda assim, como estão em igualdade os bens jurídicos, eu posso alegar estado de necessidade, vai excluir a minha ilicitude. Ou então, a onça vem me pegar e eu jogo um cachorro de alguém. A onça vai comer o cachorro e eu me salvo. Nesse caso, o bem que eu sacrifiquei é menor do que o bem que eu salvei, que é a vida. Então, eu estou amparado também e tenho excluído a minha ilicitude. Já a teoria diferenciadora, que nós não adotamos, mas as bancas cobram na prova, ela diferencia o estado de necessidade justificante para o estado de necessidade exculpante. Então, para a teoria diferenciadora, se o bem tem o mesmo valor, o bem sacrificado tem o mesmo valor do bem protegido, ou valor menor, o valor maior, eu vou ter excluído a minha culpabilidade. Se o bem sacrificado era menor do que o bem protegido, aí vai excluir a minha ilicitude. Tranquilo? Ok? Então, nós não adotamos a teoria diferenciadora, adotamos a teoria unitária. Para nós, todo estado de necessidade é justificante. Okay? É justificante. Exclui a ilicitude. C. Por expressa disposição legal, não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de um direito, no estrito cumprimento do dever legal, não respondendo pelo excesso. Falso, ele responde. Tudo bem, realmente isso aqui não há crime, mas se ele exceder nesse direito, ele responde pelo excesso. Por isso, falsa questão. D. Para que o consentimento do ofendido possa funcionar como causa supralegal da exclusão da ilicitude, o bem jurídico deve ser disponível, o agente deve ter capacidade de consentir e o consentimento deve ser livre de vícios. Verdadeiro, ok? Só vale se você puder dispor daquele bem. Por isso que, aquele exemplo que eu sempre falo para você lembrar na hora da prova. O menor que manda o tatuador fazer uma tatuagem nele, o tatuador vai responder por lesão corporal. Grave, porque a tatuagem é permanente.
Mente, ok? Por quê? Porque o menor não tem capacidade para dispor. Não tem capacidade para dispor. E letra E, pode alegar estado de necessidade, mesmo quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não, quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, letra E seria o gabarito. 7, D, né? D. Analise as opções abaixo e marque a incorreta. Constitui causa de exclusão, que exclui a imputabilidade, a embriaguez acidental completa proveniente da ingestão de álcool, a emoção e a paixão. Falso. A embriaguez completa, essa sim, exclui mesmo a imputabilidade, ok? Mas a emoção e a paixão não exclui nada, ok? A emoção e a paixão não exclui nada. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade. Verdadeiro, claro, são os 3 elementos da culpabilidade. C, o erro de proibição inexcusável não exclui a culpabilidade, mas serve como causa de redução de pena. Pessoal, o que é o erro de proibição? É aquele erro sobre a ilicitude do fato. É diferente sobre erro de tipo. O erro de tipo, eu erro sobre os elementos ou elementares do tipo. Vamos tentar em alguns segundos explicar isso, que a gente demora meia hora para explicar numa aula normal, né? Mas como eu presumo que todo mundo aqui já conhece o assunto, vai ser mais fácil. Então, olha só, cada tipo penal, ok, possui elementos ou elementares, tranquilo? Possui elementos ou elementares. A gente tem elementos objetivos, elementos subjetivos e elementos normativos. Coisas que vocês têm que saber, tá legal? Então, quando a pessoa erra sobre um desses elementos ou elementares, ele pratica erro de tipo. Para exemplificar, eu venho aqui e pego este celular. Aí o artigo 155 do Código Penal fala subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Cada expressão dessa é um elemento tipo. Subtrair é o elemento conduta, para si ou para outra é o elemento finalidade, coisa alheia móvel é o objeto material, ok? Beleza. Aí eu venho aqui e subtraio esse telefone. Só que eu subtraí pensando que era meu. Eu cometi um erro. E cometi um erro sobre uma das elementares do tipo. Ou seja, eu achava que o que era alheio era meu. Se fosse meu, eu praticava algum crime? Não, mas não é meu. Mas eu só subtraí porque eu estava em erro. Esse é o chamado erro de tipo. Já o erro de proibição é aquele que recai sobre a ilicitude da minha conduta. Eu acho que a minha conduta não é ilícita, ok? Mas eu estou em erro, ela é ilícita. Mas eu acho que não é. É diferente de desconhecimento da lei. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, que é mais fácil de você visualizar. Imagine que vem lá uma senhorinha do interior visitar o filho na capital. Aí vai ali no Parque das Nações Indígenas, vê uma planta medicinal, ela pega uma faquinha, vai lá e corta um galinho da planta para fazer um chá para o filho. Aí a Polícia Ambiental prende a velhinha por dano ao meio ambiente, ok? Por maus tratos às plantas. Beleza. Se você perguntar para a velhinha, a senhora não sabe que degradar o meio ambiente é crime? Ela vai dizer que sabe, porque todo mundo sabe que degradar o meio ambiente é crime. O que a velhinha não sabe é que aquela conduta dela enquadra dentro da modalidade degradar o meio ambiente. Ela acha que aquela conduta não está abarcada pela lei. Então, ou seja, ela erra sobre a ilicitude do fato. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que está cortando o galho de uma árvore. Então, ela não erra sobre a situação, sobre os elementos do tipo. O que ela erra é sobre a ilicitude da conduta. Ela acha que a conduta dela é lícita, quando na verdade é ilícita. Então, esse é o chamado erro de proibição. Esse é o chamado erro de proibição. Cadê onde é que eu estou aqui mesmo? Aqui, né? O erro de proibição, ele pode ser inevitável ou evitável. Se o erro for inevitável, qualquer uma, ou melhor, analisando as circunstâncias daquela pessoa, eu percebo que ela não tinha como evitar aquele erro, aí vai excluir a sua culpabilidade. Agora, se o erro é evitável, não exclui a culpabilidade, mas vai ter uma redução na sua
pena, ok? De 1/6 a 1/3. Tranquilo? Vai ter uma redução de 1/6 a 1/3. Então, o erro de proibição inexcusável, indesculpável, não exclui a culpabilidade, mas serve como causa de redução de pena. Ou seja, o erro de proibição evitável, desculpável, indesculpável. Não posso desculpar esse erro, não posso perdoar esse erro. Você tinha que ter evitado esse erro. Aí, nesse caso, você é culpável, mas tem uma causa de redução de pena. Ok? Estou falando grego? Não, né? Tá tranquilo? Beleza. A coação moral irresistível e a obediência hierárquica exclui a culpabilidade do agente, somente respondendo o coator e quem deu a ordem ilegal. Tranquilo? Ok? Dentro da inexigibilidade, exigibilidade de conduta diversa, lá na culpabilidade, o erro de proibição, a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Mas quem coagiu a pessoa e quem deu a ordem legal vai responder como autor imediato. Então, exemplo de coação moral irresistível. A pessoa sequestra a família de um gerente de banco, ok? E fala para ele, pega 1 milhão na conta, senão eu mato sua família. Aí o gerente vai lá, pratica um fato típico ilícito. Aí esse gerente é imputável, mas quando eu vou analisar a conduta dele, eu não posso exigir desse gerente conduta diversa. Por isso, por quê? Porque ele está sob coação moral irresistível. Não é física, é moral. Por quê? Porque se ele fala assim, eu não vou pegar o dinheiro, ele tem essa opção. A família vai morrer, mas ele tem essa opção. Por isso que é moral, é psicológica, ok? Nesse caso, como eu não posso exigir dele conduta diversa, ele vai ser absolvido porque não vai ter culpa, vai faltar culpabilidade. E quem coagiu ele a pegar o dinheiro do banco, responde como autor do furto do banco. Como autor imediato, ok? Letra E. Na obediência hierárquica, para que se configure causa de exclusão da culpabilidade, é necessário que exista dependência funcional do executor da ordem dentro do serviço público, de forma que não há que se falar para fins de exclusão da culpabilidade em relação hierárquica entre particulares. Sim, essa causa de exclusão da culpabilidade, chamada obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, só existe na relação entre serviço público, ok? Relação entre superior e subordinado dentro do serviço público. Relação entre particulares, se o seu patrão manda você fazer alguma coisa ilegal, mesmo que não pareça ser ilegal. Por isso que é ordem não manifestamente ilegal. A ordem é ilegal, mas ela tem um aspecto de legalidade, ok? E aí só o superior que deu a ordem é que responde como autor imediato, ok? As demais pessoas que cumpriram a ordem não responde. Então ficou que letra aí? Letra A é o gabarito, ok? Letra A é o gabarito. Estou correndo um pouco mais, por quê? Porque eu sei que muitos alunos não vão vir fazer o curso e a gente tem que tentar corrigir o máximo que a gente puder, tá legal? Durante o curso de exercício, a gente vai com uma velocidade um pouco mais reduzida, tá legal? O pessoal que nunca fez o curso com a gente, para que tenha essa noção aí, durante o curso a gente vai com a velocidade um pouco mais reduzida. E o aluno tem que estudar. Né? Tem que estudar para chegar, que aqui o objetivo é sanar os detalhes, sanar as dúvidas, revisar e sanar as dúvidas. Né? Então o aluno que ainda não sabe esses assuntos, que ainda está, isso aí para mim é totalmente estranho, tem que ir para os livros. Tem que acelerar os estudos porque o concurso está iminente. Tá? Eu disse iminente, não eminente. Né? Português também, né? Português é importantíssimo esse concurso aí. Tá? A tentativa de contravenção penal é punível com a pena correspondente à contravenção consumada diminuída de 1 a 2/3. Falso. Não se pune tentativa de contravenção penal. Não se pune, lembra lá do chope a mais, ok? Não se pune tentativa de contravenção penal. A ação penal nas contravenções penais será sempre pública condicionada e somente se aplica a lei brasileira à contravenção penal praticada no território nacional. Falso. A contravenção penal é sempre ação penal pública incondicionada. Sempre. Sempre ação penal pública incondicionada. A segunda parte da assertiva está verdadeira, ok? Eu só puno contravenção penal praticada no território brasileiro. Contravenções penais praticadas fora do Brasil não são puníveis. C. Então essa está incorreta. C.
constitui abuso de autoridade deixar de comunicar imediatamente ao representante do Ministério Público a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Falso. Muito bem. Olha só o cuidado que vocês têm que ter, tá? Isso. Olha o cuidado que vocês têm que ter. A Constituição Federal diz que a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. O Código de Processo Penal, a partir de 2011, passou a prever também que a comunicação deve ser imediata ao Ministério Público. E, se o preso não tiver advogado, em 24 horas encaminhar os autos para a Defensoria Pública. Porém, apesar da exigência da lei de que tem que comunicar imediatamente ao Ministério Público, não configura crime de abuso de autoridade. Sabe por quê, pessoal? Porque a lei de abuso de autoridade é de 1965. E lá na lei de abuso de autoridade está falando que só é abuso de autoridade não comunicar ao juiz. Ele não fala em Ministério Público. Ah, mas o CPP fala. Mas eu não posso usar analogia em mala partem no direito penal. Analogia é comparação. Então eu não posso ir lá no Código de Processo Penal e trazer essa obrigatoriedade para dentro da lei de abuso de autoridade, porque seria analogia em malam partem. E analogia em malam partem, ou seja, analogia em prejuízo do acusado, não se admite no direito penal. Tranquilo isso? Então só é abuso de autoridade não comunicar a prisão ao juiz. Ao juiz. Apesar de ser uma ordem da Constituição comunicar à família, se eu não comunicar à família, não é abuso de autoridade. A prisão é ilegal, mas não é abuso de autoridade. Tá? Tranquilo? A prisão é legal e vai ser relaxada, mas não é abuso de autoridade. D. Compete à Justiça Militar processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade praticado em serviço, segundo o entendimento simulado do STJ. Falso. A Justiça Militar não julga o crime de abuso de autoridade, ok? Então, tem súmula do STJ no sentido contrário. O abuso de autoridade praticado por militar, ainda que em serviço, é julgado pela Justiça Comum, ok? E isso podendo ser comunidade penal autônoma ou acessória, de não poder exercer as funções de natureza policial ou militar no município da culpa, pelo prazo de 1 a 5 anos. Não entendi o que você falou. Alguém falou não existe? Não entendi. Sim, existe. Ok? Então aqui assim, o juiz pode, como pena autônoma, a punição, a pena principal do crime, ser não exercer a função no exercício, no distrito da culpa, por 1 a 5 anos. Ou aplicar uma outra pena, detenção, reclusão, multa, e acessoriamente aplicar uma pena de ele não poder exercitar a função naquela cidade, né, do município da culpa, de 1 a 5 anos. Tá? De 1 a 5 anos. Lei de drogas. Marque a alternativa correta sobre a lei de drogas. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso de condenação por tráfico de drogas, ainda que se trate da chamada figura privilegiada do delito. E aí, pessoal? Falso, pessoal. O Supremo decidiu que o crime de tráfico de drogas pode sim receber pena restritiva de direitos. A lei de drogas diz que não pode. A lei de drogas diz que não pode, mas o Supremo declarou esse dispositivo inconstitucional. Portanto, o traficante que é preso com drogas pode pagar cesta básica ou prestar serviços à comunidade. E é o que nós mais estamos vendo ultimamente como sentenças dos juízes. Especialmente o criminoso primário, né, que tem o privilégio da redução de pena. Se enquadrar dentro das regras da pena alternativa, ele vai receber essa pena alternativa, como o pessoal chama aí, né? São as restritivas de direito. B. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença de pelo menos 4 agentes, podendo haver entre eles menores de idade. E aí, pessoal? Quantos agentes precisa para ter o crime de associação? 2 agentes, ok? Para ter o crime de associação para o tráfico, basta apenas
2 agentes. E se um for menor? Continua sendo associação para o tráfico, em relação ao maior, porque menor não pratica crime, pratica ato infracional. Em relação ao maior, continua sendo associação para o tráfico, mesmo que um deles seja menor. E se um dos criminosos, na ação policial, morrer? Se ele morrer, extingue a punibilidade para ele, né? Se ele morrer, e aí, o que ficou vivo, responde por tráfico e associação para o tráfico? Sim, sim. Não importa se morreu, se é menor, se é... Não importa. Eram 2 pessoas? Era. Se associaram para o tráfico? Se associaram. Então é associação para o tráfico. Essa mesma regra aplica para associação criminosa, ok? Então, é vedado, não é 4. C. O agente primário de bons antecedentes e que não integre organizações criminosas e nem se dedique a atividades criminosas, condenado por tráfico, poderá ter sua pena reduzida até 2/3. Verdadeiro. É o chamado tráfico privilegiado. É o chamado tráfico privilegiado, ok? É de 1/6 a 2/3. De 1 a 2/3, desculpa. É o tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. É um problema isso aí para nós. Cara, a gente pega o pessoal da rodovia aí, o cara com uma carreta, um caminhão, uma caminhonete chapada de drogas. 500 quilos, 600, uma tonelada de droga. A gente faz o flagrante dele por tráfico de drogas. Aí ele é primário, tem bons antecedentes, não tem como provar que ele não vai falar mesmo, né? Ele não vai conseguir provar isso. Aí o que ele faz? Ele é condenado, a pena do tráfico é de 5 a 15, geralmente o juiz dá 8, 6 anos de condenação e pode reduzir até 2/3. Aí o cara fica com uma pena de 2 anos, 1 ano e pouco. E aí, como até 4 anos ele tem direito de pena restritiva de direitos, o juiz faz o quê? Dá uma pena de alternativa para ele, ele vai para casa tranquilo, rindo da nossa cara, né? Mas não se preocupe que vocês também vão passar raiva como a gente, né? Em breve, tá? O auto de prisão em flagrante poderá ser lavrado nos termos da nova lei de drogas, caso o usuário de drogas não se comprometa a comparecer em juízo. Falso. Em hipótese alguma, o usuário de drogas pode ser levado à prisão. Em hipótese alguma, tá? O usuário, pelo crime de uso, né, ele pode ser levado à prisão. Mesmo que ele chegue na delegacia, ele fala, não vou assinar nada, ele não pode ser levado à prisão. Os crimes de menor potencial ofensivo da Lei 9.099, se a pessoa se recusar a assinar, uma perturbação da tranquilidade, ou então, sei lá, uma ameaça, aí chega na delegacia, ele fala assim, não vou assinar nada. Aí eu posso fazer o flagrante dele, recolher ele e arbitrar a fiança. Agora, se o usuário de droga fala, eu não vou assinar nada, não adianta, eu não posso fazer nada, tem que soltar ele. Porque em hipótese alguma, ele pode ser levado à prisão, porque não há pena privativa de liberdade para o usuário de drogas. Tá? Letra E. Nos casos de posse de drogas para consumo pessoal, a prescrição ocorre em 3 anos, segundo os regramentos previstos no Código Penal. Falso. A prescrição ocorre em 2 anos. 2 anos. Ficou qual letra aí? Ficou letra C, né? Ficou letra C. A prescrição ocorre em 2 anos. Que hora é essa mesmo, hein? Estamos quase acabando, povo. Eita, porra, só 10 minutos? Questão 10, eu anulei também de ofício, mas vamos analisar. É uma questão interessante. Última questão para a gente ir embora. São considerados crimes hediondos. Latrocínio é hediondo? Estupro? Homicídio qualificado? Epidemia com resultado morte? Envenenamento de água potável? Não. Então, o erro da questão está no envenenamento de água potável. E a substância alimentícia ou medicinal? É o mesmo crime, né? Não, falso, né? Falso. Letra B. Os crimes hediondos são imprescritíveis e suscetíveis de anistia, graça e indulto. E aí? Errado. Os crimes hediondos são prescritíveis. Os crimes hediondos são prescritíveis. Eles são inafiançáveis. Ok, pessoal? Lembra do TT,
TH. Tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. Inafiançável, suscetível de graça e anistia. São 4 crimes e 4 palavras. Inafiançável, suscetível de graça e anistia. Já o racismo e a ação de grupos armados contra civis ou militares, contra a ordem, vamos lá, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, esses são inafiançáveis e imprescritíveis. Na hora da prova, para você não confundir, vou ter que dar um cascudo em gente daqui a pouco. Na hora da prova, para você não confundir, vai responder por crime de desobediência, hein, porque é uma ordem legal, vocês não estão cumprindo. Na hora da prova, para você não confundir, você vai pensar assim, ó, TTTH. Esses são 4 palavras, inafiançável, suscetível de graça e anistia. O racismo e a ação de grupos armados não tem T nem H. Esses são inafiançáveis também, porque todos são inafiançáveis, mas são imprescritíveis. Então, ou seja, só existem 2 crimes imprescritíveis no Brasil. O racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. C. A progressão nos crimes, nos condenados por crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 se for reincidente. Verdadeiro, ok? Verdadeiro. A prisão temporária por crimes hediondos terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Verdadeiro, ok? Regra, a prisão temporária, 5 dias, prorrogável por mais 5. Juiz pode de ofício? Temporária, não, ok? Temporária tem que ser representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Pergunto para vocês, o assistente de acusação pode representar, pode requerer temporária? Por que não? Muito bem, porque prisão temporária só ocorre na fase de inquérito policial, ok? Prisão temporária só ocorre na fase de inquérito policial e o assistente de acusação só começa a existir na fase processual, ok? O fato de o crime ser considerado hediondo por si só não impede a concessão da liberdade provisória de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pessoal, a lei de drogas e a lei dos crimes hediondos dizem que não cabe liberdade provisória. O Supremo declarou inconstitucional. Não cabe liberdade provisória com fiança, porque eles são mas cabe liberdade provisória sem fiança. Sabe qual é o absurdo que acontece todos os dias nas DEPAC, nas delegacias de Campo Grande, no Brasil inteiro? O cara é preso por embriaguez, que a pena é de 1 a 3 anos, embriaguez, de 1 a 3. Aí eu sou obrigado a arbitrar fiança. Aí o cara não tem o dinheiro da fiança, ele fica 1 semana preso. O traficante, eu não posso arbitrar fiança porque o crime é inafiançável. Mas ele é primário, bons antecedentes, não tem os motivos da prisão preventiva. O que o juiz faz no outro dia na custódia? Solta ele sem fiança. Acontece o tempo todo essa injustiça no nosso território. Para nós finalizarmos, quem quiser, está liberado, quem quiser seguir, quem quiser só decorar os crimes hediondos, porque é importante, a gente faz uma brincadeira, que é a história do genocídio, ok? Precisa decorar os crimes hediondos, porque tem que saber quais são os crimes hediondos. Caem muitas questões assim. Então, para você não errar na prova e memorizar quais são os crimes hediondos, quem quiser ficar para ouvir a história, fique à vontade, quem não quiser, já está encerrada nossa aula. Genocídio, então, é o nosso primeiro crime hediondo. Genocídio é um cara que é um químico que ele queria acabar com a raça humana. Ele está puto de tanta corrupção e ele quer acabar com a raça humana. O que genocídio faz, pessoal? Ele fala, eu já sei, todo mundo toma remédio, eu vou falsificar os remédios. Então, o genocídio vai fazer o quê? Falsificar medicamento. Então, falsificação de medicamento também é crime hediondo. Ele vai falsificar medicamentos para matar todo mundo, porque ele não quer que as pessoas, ele quer acabar com a raça humana. Ele é um genocida, ok? Por isso genocídio, né? Genocídio, crime. E para fazer isso, como ele quer matar todo mundo, então homicídio também é crime hediondo. Homicídio também é crime hediondo, ok? Então aí o que ele faz? Ele quer matar todo mundo. Então genocídio, você já mata genocídio, ok? Quer matar todo mundo, homicídio, ok?
Quer matar como? Falsificando medicamento. Então, falsificação de medicamento também é crime hediondo. E para isso, genocídio causa uma epidemia no mundo. Okay? Ele causa uma epidemia no mundo. Então, epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte também é crime hediondo. Ok? Só que genocídio, ele faz tudo isso num laboratório que ele tem. Os criminosos, então, descobrem que genocídio tem um laboratório e tem dinheiro e faz o quê? Invade o laboratório de genocídio. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo por causa da epidemia. Então, quem tiver o antídoto vai ganhar muito dinheiro. O que o ladrão pensa? Vamos invadir o laboratório de genocídio e roubar o antídoto. Para entrar no laboratório, eles matam os seguranças de genocídio. Então, latrocínio. Os ladrões, então, entram no laboratório. Quando chega lá no laboratório, está genocídio, o filho, a filha e a mulher de genocídio. Os ladrões, então, estupram uma mulher de genocídio e a filha de genocídio. Então, estupro e estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Estupro e estupro de vulnerável. E aí eles falam o seguinte: não, você tem muito dinheiro, né? Então eu vou sequestrar o seu filho. E aí eles sequestram o filho de genocídio e pede resgate. Então, extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. E aí, com o dinheiro, ok? Eles vão fazer o quê? Vão para a zona, né? Gastar o dinheiro na zona. Só vai pegar o quê? Novinha, né? Então, a exploração da prostituição infantil. Exploração da prostituição infantil, que aí engloba criança e adolescente, é também crime hediondo. Então, esses são os crimes hediondos. A tortura, o tráfico e o terrorismo não são hediondos, tá? São equiparados. São equiparados, eles não são hediondos. Você pode até não lembrar tudo na hora, mas quando chegar na hora da prova, que você pegar uma questão que caiu o crime, você vai lembrar da historinha. Se não se encaixou na história, não é hediondo. Envenenamento de água potável, como está aqui na questão. Em algum momento eu falei envenenamento de água potável na história? Não, então não é hediondo. Legal? Mas quando cair, você vai logo associar a historinha e você mata na hora da prova. Um abraço, muito obrigado.